céu, eu tô num mix de sentimentos que vocês não têm noção. Não me entendam mal, eu amo essa série, senão eu nem estaria fazendo conteúdo dela. Mas algumas decisões desse terceiro episódio deixaram muito a desejar, e eu explico direitinho o que eu quero dizer com isso depois da vinheta. Aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Lembrando que essa é uma parceria com Good Girls Brasil, os links vão estar na descrição do vídeo, e toda semana vocês vão me ver aqui comentando sobre Good Girls até acabar a temporada. Então se é novo por aqui, dá um oizinho aqui nos comentários e chega mais porque hoje é dia de pistolar sobre esse episódio. Bom, basicamente, nesse terceiro episódio, a gente não precisa ramificar tanto pra organizar melhor a nossa review, porque a ideia é uma só: dar cabo no Leslie. Uma, porque ele já tava boicotando o plano que elas tinham pra ele com aquele dinheiro, e segundo, que ninguém tem dinheiro infinito. Se elas não fizessem isso, ele falaria com a polícia com certeza, porque já tava marcado pra ele falar. Dando continuidade ao que a gente já sabia, que o Rio ia ensinar ela a fazer as coisas, ele provavelmente deve ter convencido ela mais, não se sabe como, ainda não mostrou, a matar ele de fato. E dessa vez ela tava 100% convicta e confiante de que ia matar. A essa altura do campeonato a gente entende que a Ruby é o cérebro da equipe, ela que bola as estratagemas todas, e a Annie é pau pra toda a obra. O que precisar que ela faça, ela faz. E a Beth, então, é o que coloca tudo pra funcionar. Isso na maioria das vezes, porque às vezes ela tá lá quase completando a missão e não completa. Nesse episódio, isso tudo fica claro porque a Ruby foi a única a pensar num álibi pras três, e ela alugou um quarto de hotel. E claro, pra Beth poder ter uma banheira pra relaxar e tomar um vinho, ou tomar um Tylenol pra acalmar os nervos. Mas esse plano todo que elas elaboraram pra poder matar o Leslie foi por água abaixo, porque houve uma quebra de protocolo nunca antes vista pela Annie. Normalmente quem saía pra levar o lixo era o Leslie, e quem saiu dessa vez foi o Tyler. E ele só se livrou de tomar um tiro porque a Annie ficou buzinando insistentemente pra Beth parar tudo que ela tava fazendo. Falando em Annie, misteriosamente ela apareceu com cabelo novo de maneira aleatória nesse terceiro episódio, e eu adorei. Eu vou sentir falta do cabelão dela, mas até que o Chanel platinado combinou. Depois desse estresse todo que quase culminou na morte de alguém inocente, que era o segurança, ela vai conversar com o Rio na pracinha e de novo o filho dele aparece. O que eu acho um amor, e eu acho que é pra nos lembrar que ele é um paizão, que é provavelmente o que deve passar pela cabeça dela também, convenhamos. Ela vive se gabando que é mãe de 4 crianças e deve olhar aquela cena e achar um amorzinho internamente. Mais pra frente no episódio a gente descobre que na real ele é um burguês safado. Fica de boa jogando tênis com a advogada, com as finanças e a sujeirada toda que ele faz sob controle. Quando essa mulher apareceu, todo mundo ficou tipo, tá, quem é essa senhora, né? Mas é só a advogada, gente. Até então é só a advogada. Mas eis que nessa conversa da pracinha, a Beth tenta passar a bola pra ele, dizendo que, né, o cara sumiu, não tem como eu achar ele. E aí ela falou, eu não tenho como saber, resolve aí. E eis que ele fala aquela frase que a gente vai levar pra vida e que também não funciona no português. Be a boss, bitch. Sério, melhor frase do episódio inteiro. Não compensa o fato, obviamente, que eu quero que role uma pegação louca entre eles. Mas dadas as circunstâncias, eu me contento em esperar mais um pouco. A paciência é uma virtude que eu não tenho e a série me obriga a ter. Quem mandou querer cenas calientes do meu chip, não é mesmo? Pois bem, com as cartas na mesa, a Ruby vai lá stalkear o Leslie no Facebook. E aí ela aproveita para perguntar discretamente pro marido como encontrar alguém desaparecido propositalmente. Inclusive, ela tá muito perita em inventar história. Ele responde e a filha chega com aquilo que vai se tornar o plano delas mais pra frente no episódio. Como ainda tem muita coisa pra rolar antes disso, a gente já chega nesse ponto. A Annie entra pra fazer a ponte com a tia dele, pra saber se ele tá escondido, se ele tá bem e tudo mais. Só que no episódio anterior, ele se protegeu muito bem dando um celular pra ela e ele consegue falar com ela por videochamada. Ou seja, não precisa estar ali fisicamente presente. Ele pode falar todos os dias com ela, mas no esconderijo dele. Mas ela consegue dar uma dica boa pra ela de onde ele pode estar. Ela poderia ter ligado os pontos sozinha, mas ela não conseguiu. Então, com essa dica, as três vão até a casa da Mary Pat e fazem ela ligar pra ele, pra tentar conseguir uma localização e completar o serviço. Só que ela dá muito mole e diz que tá com saudade, que as crianças estão com saudade também, e ele ficou meio assim, né? Que coisa suspeita. Mas ela consegue o endereço mesmo assim, e as três saem de lá com a Mary Pat falando: "Oh, eu acho que vocês tinham que matar ele, assim, na moral." Ela não aguentava mais a situação. E as três ficaram meio que se olhando assim, meio que, tá, tudo bem, né? É isso que a gente vai fazer
fazer mesmo. Nesse nervoso que elas estão de acabar com isso tudo logo, a Beth finalmente delega a função pra irmã dela, porque ela não ia hesitar em atirar e ela tem motivação suficiente pra fazer isso. Na primeira temporada, ele tentou estuprar ela e só não conseguiu porque a Beth estava lá pra ajudar. Só que nessa temporada, pro nosso desconforto, ele conseguiu ir às vias de fato, não com ela, mas com a Mary Pat. E é uma cena muito pesada, apesar de não mostrar nada. Ele vê que ela tá com as malas feitas dela e das crianças e ela começa a despejar tudo que uma mulher na posição dela gostaria de falar pra um cara nojento daqueles. Que ela odeia ele, que ele é uma pessoa terrível e que ela não ama ele de jeito nenhum. Aí o cara já tá mal, tá bêbado e fica transtornado, ele vai lá e abusa dela. Cara, nessa cena eu desejei real que ela fizesse alguma coisa, enfiasse uma faca nele, matasse ele ali mesmo, qualquer coisa. E ela consegue passar exatamente o sentimento de alguém que passou recentemente por um trauma. E não é uma coisinha pouca, sabe? É uma coisa pesada. E ela ainda teve que se manter firme pra sair de lá com os filhos. Minha admiração pela Mary Pat estava aqui e agora está aqui. E aí, claro, é uma cena muito impactante se a gente olha o contexto geral do que aconteceu. Ela tá no chão, sem calça, a trilha sonora começa a tocar e aí vem o filho dela, sabe? Ela tá chorando. Entre ela discutir com ele e ser abusada, ainda tentam enfiar uma cena engraçada no meio, mas ela não funciona. Tipo, tá tudo tão pesado que é impossível a cena ser engraçada. E aí, enquanto tudo aquilo tá rolando, elas estão discutindo o preço daquele lugar nojento em que ele tá, esperando às 3 que ele retorne. E elas também não ligaram os pontinhos e raciocinaram, bom, se ele ligou pra ela ir e ele não tá aqui, então ele foi pra lá, né? Se elas fossem um pouquinho mais experientes, talvez elas pudessem ter evitado o estupro. De qualquer forma, se eu tinha algum sentimento ruim com relação a ela na primeira temporada em que ela quis se dar bem às custas das 3, o roteiro faz com que a personagem passe a ser vista com outros olhos. Já que ela não só passou por isso, mas ela atropelou o Leslie e, não satisfeita, ela esquartejou ele pra ele caber dentro do freezer. Mas é aí que entra a minha crítica mais ferrenha com relação a esse episódio. Tudo estava sendo orquestrado para as 3 resolverem o problema com Leslie. E tinha toda uma intenção por trás disso. Ok que a razão dela era poderosa, mas ela não teve intenção no início. E depois ter esquartejado ele ali naquele contexto, tanto faz. Porque a nós não é mostrado nada. Ela parece ainda estar meio em estado de choque, mas mantendo a calma na medida do possível. Eu achei essa alternativa muito falha em termos narrativos. Porque quebra toda uma expectativa que estava sendo construída para aquele momento. E aí parece que faltou algo no fim das contas. Mas enfim, a cena em que elas estão reagindo ao que ela tá falando é muito engraçada, principalmente por causa das caretas da Ruby. Só que aí elas estão lá olhando pro freezer e pensando, tá, o que a gente vai fazer? A gente espera anoitecer e resolve, depois a gente conversa. Só que aí o episódio vai pra uns lados nada a ver. Parece que subitamente eles lembram que existem coisas pra resolver, além do fato de despejar o Leslie em algum lugar. E aí vai pra cenas que a Beth tem que resolver com o Dean que o filho dela comeu um bolo de aposentadoria da escola, ou que a Anne vai falar com a Nancy sobre a Sadie. Lembrando que a Nancy ainda tá pistola com a Anne porque ela descobriu que o Greg tava traindo ela com a Anne. Aquela coisa que a gente já discutiu na review passada. Eu não sei vocês, mas normalmente eu não gosto de personagens como a Nancy. Nessa série é impossível não gostar dela, porque ela não fez nada de errado até agora e não é uma madraça ruim. Aí tem essas cenas curtinhas que eles não se aprofundam muito e é meio que pra inchar o episódio e ele ficar com uma duração considerável. E aí depois volta pra elas indo resolver o problema do corpo do Leslie. Elas decidem então jogar ele na lata do lixo. Uma metáfora enorme sobre como ele era um ser humano desprezível. A Ruby é a que mais está sofrendo com tudo isso porque ela é da igreja e essas ações seriam imperdoáveis se o Stan soubesse. Por isso ela malandramente falou do empréstimo pra ele, ao invés de falar que, sei lá, desovou um corpo na lata do lixo. Esse foi literalmente o trabalho mais em equipe que elas fizeram até então. A Mary Pat matou e fez o trabalho mais sujo e as 3 se livraram do corpo e o Leslie não vai mais incomodar ninguém. Mas o detetive vai e vai cair matando em cima delas. Pra dar por encerrado esse desfecho do Leslie, a cena do lago em que ela joga o celular dele depois de ouvir a Nana falando é brutal. E é de cortar o coração de verdade. Ainda que ele fosse um ser humano terrível, com a Nana ele era decente. E não só a cena é comovente, mas a trilha sonora é matadora. E olha, tá de parabéns quem escolhe a trilha sonora pra certas cenas, porque elas casam perfeitamente com o que a cena precisa e quer passar. A Mary Pat tira o dela da reta e vai até a polícia, só que a gente só vai saber
ver o que ela falou no próximo episódio. E aí as meninas resolvem cada um com a sua família. A Beth deita com o filho dela, a Ruby fala com o marido e a Annie fala com a Sadie, que faz ela prometer não fazer nada de errado na vida dela. E pra encerrar esse episódio que me deixou meio pistola, o Rio decide do famoso nada deixar a chave do depósito pra Beth, meio que como uma forma de dizer, sem dizer nada, que parabéns, você fez um bom trabalho, toma aqui sua recompensa, né? A Boss Bitch, com a graça do senhor, vai dar uns pega no poderoso chefão no quarto episódio. E esse quarto episódio vai ser o episódio que vai incendiar os nossos equipamentos, vai gerar 400 GIFs diferentes e suspiros eternos, eu imagino, porque a gente tá esperando isso há muito tempo. Porque aí, se não rolar, já é palhaçada e a gente está sendo feito de otário pela criadora. Enfim, alguns detalhes ainda precisam de desfecho, mas uma coisa é certa, se a pegação deles for tão morna quanto a morte do Leslie, eu vou ficar muito decepcionado. Gostou do vídeo? Gostou da morte do Leslie? Ficou decepcionado que nem eu? Comenta tudo aqui nos comentários pra gente debater. Verdade seja dita, o episódio não foi tão bom, mas foi o melhor da season. Se quer que as reviews continuem por aqui, manda pra um amigo que também tá acompanhando a série e espalha esse vídeo pela internet, pra que mais pessoas saibam que esse canalzinho aqui tá fazendo review semanal. Até a próxima e não esquece da sinetinha pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Tchau!